Muito bem, muito bem, muito bem. Voltamos com mais um módulozinho aí de administração de materiais. E dessa vez vamos fazer a parte 3 de classificação de materiais, que é a nossa famosa curva ABC, princípio de Pareto, tá ok? Classificação de materiais, parte 3. O nosso assunto é curva ABC ou princípio de Pareto. Professor, queria entender, né, por que a curva ABC também pode ser chamada de princípio de Pareto, mas com uma ressalva do professor Fernando, tá? As bancas consideram assim, mas eu queria que você entendesse que o Pareto, italiano Pareto, ele, quando fez a sua tese, ele não fez a tese do princípio dele para materiais, tá ok? O que o Pareto analisou, professor? O Pareto fez uma análise das riquezas na Europa. Análise das riquezas na Europa? Sim. E ele chegou à seguinte conclusão, só para te resumir, que 20% da população europeia era detentora de 80% da riqueza. Então vamos lá, 20% da população, uma parcela de 20% da população, era detentora de 80% da riqueza na Europa. E por causa dessa relação 20-80, também a curva ABC pode ser chamada também de 20-80 ou 80-20, tá? A gente vai explicar isso para você. Então, relembrando, Pareto não escreveu sobre materiais, ele nunca escreveu sobre gestão de materiais, sobre administração de materiais, tá? O que aconteceu? A General Electric, a GE, ela conhecedora do princípio de Pareto, verificou que a aplicação desse princípio serviria também para gestão ou administração de materiais, tá ok? Então foi a General Electric que se utilizou da teoria do princípio e aí que surgiu a curva ABC para materiais, tá ok? Mas professor, e se na prova falar, olha, que a curva ABC é a mesma coisa que o princípio de Pareto, pode marcar como verdadeiro, tá? Mas só estou fazendo essa ressalva para ficar pingo nos is, né? Para você entender como que funciona esse processo aí da história, tá ok? Outro detalhe importante também, né? Esses números aí, professor, 20% que corresponde a 80%, vale também para outras, vale para livraria, por exemplo, 20% dos livros de uma livraria, né, corresponde a 80% do faturamento da livraria, sabia disso? Verdade, né? Então, papelaria, 20% de alguns itens lá correspondem a 80% do faturamento da papelaria. Isso se repete em vários setores, tá? Então o princípio de Pareto, ele se encaixa em várias situações. Então na administração de materiais você vai ver que tem muito relacionado à quantidade de materiais com o seu valor econômico, ok? Então vamos lá. Então vamos só lembrar aqui, né, a gente está falando de classificação, é bom chegar nesse momento e lembrar, né, do Cassino Espaço. O que é o Cassino Espaço, professor? Ó, objetivo da classificação, qual que é o objetivo da classificação, né? E a ABC é uma delas. É definir uma catalogação, ou seja, catálogo, né, uma listagem, uma simplificação, uma normalização, uma especificação, uma padronização e uma codificação de todos os materiais. Então, ó, Cassino Espaco. Não se esqueça disso, tá? Esse é o objetivo da classificação. Estabelecer uma catalogação, uma simplificação. Olha só a simplificação. O que é a simplificação, professor? Quando eu tenho dois materiais que executam a mesma finalidade, que dão, eu posso fazer o quê?
me utilizar apenas de um, né? A partir do momento que eu fiz isso, eu já estou fazendo o que logo na sequência? Ó, estou padronizando. Estou padronizando. E lembrando, né? A partir do momento que eu padronizo o material, essas outras fases aqui, elas não precisam mais existir na organização, já estão feitas, né? A padronização, ela já pode ser, já codificar o material e disponibilizá-lo aí no almoxarifado, tá ok? Então vamos lá, ó. Catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização, codificação de todos os materiais. Então, para ficar um mnemônico aqui para você guardar, Cassino Espaco. Se, professor, eu quero colocar espaço. Nessa cedilha não vai fazer falta aqui. Depois, na hora da prova, você tira lá e você vai lembrar, ó, catalogação, catálogo, né? Simplificação, normalização ou normatização, especificação, padronização e codificação de materiais, tá ok? Muito bem, vamos então ver essa classificação importante, esse atributo, né, ou tipo de classificação. Não podemos esquecer que nós temos esses atributos ou tipos de classificação, e o tipo que a gente vai ver agora é o ABC, classificação ABC. Então, o método da curva ABC, ou princípio de Pareto, né, que é aquela ressalva que eu fiz no início, ou ainda a curva 80-20, você já vai entender por que é esse 80-20, é uma ferramenta segundo a qual os itens de materiais em estoque são classificados de acordo com a sua importância, geralmente o que? Financeira. Geralmente financeira. Mas associa quantidade com financeiro, tá? Quantidade com financeiro. Lembre-se lá da XYZ, que ela leva em consideração o quê? A criticidade de um material. Então aqui, importância econômica, importância econômica. Então a curva de Pareto, né, baseia-se no princípio de que a maior parte do investimento em materiais está concentrado em um pequeno número de itens. Olha só. Então eu tenho um pequeno número de itens que eles são muito elevado o custo dele. O valor dele é muito elevado. E por eles terem esse valor muito elevado, eles têm o quê? Uma importância enorme, tá? E eles são em pequena quantidade, mas em valor elevado. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, poder só fazer um resumo para você entender. Eu vou fazer uma comparação entre um material que é classificado no A e com um material que é classificado na letra C. Quer ver? Eu estou num almoxarifado da General Electric, né? Vamos falar da GE, que foi a que desenvolveu o trabalho mais profundo sobre a administração de materiais. De um lado eu tenho 5 motores, 5 motores, motor de qualquer coisa que você quiser pensar aí. Vamos dizer que cada motor vale 10 mil reais. Então eu tenho 50 mil reais de motores, 5 motores que representam 50 mil reais. Olha só, poucos itens, valor econômico elevado. E do outro lado, eu tenho 1000 parafusos, 5 motores e do outro lado 1000 parafusos, que juntos não dão 400 reais. Uma grande quantidade de itens, mas o valor econômico o quê? Reduzido. Olha só, qual que é o mais importante para mim, os 5 motores ou os 1000 parafusos? Os 5 motores. Se eu tirar 10% dos parafusos, nem vou saber. Sumiu. É importante? Lógico que é importante, né, você ter o controle de tudo, mas e se sumir um motor? Estou ferrado. São 10 mil reais. Eu, como chefe do almoxarifado, vou arrancar os cabelos. Então, os materiais A, eles têm um nível de importância elevadíssimo por causa do quê? Eles são em pouca quantidade. Primeiro, se ele sumir, alguém vai perceber. E de grande valor econômico, tá ok? Então, eu faço esse exemplo com os meus alunos para você poder fazer, falar, opa, dá o estralo, é isso aí, ó. Porque eu cito o exemplo do motor com os parafusos que você consegue visualizar e enxergar o que é um material classificado como A e um C. Professor, e o B? O B é o intermediário. Aquele que não é um valor tão elevado,
mas também não é uma quantidade muito grande. Então, e a banca gosta, as bancas gostam de fazer muito esse paralelo entre o material A com o material C, tá ok? Então, entendido isso, vamos continuar aqui, ó. Então, por esta classificação, demonstra-se que poucos itens, algo em torno de 10 a 20% do total de itens, respondem por mais ou menos 80% do capital empregado no estoque, gasto com estoque. E vejam bem, ó, qualquer questão que falar que são 20% escravado é falso. Veja só aqui, ó, algo em torno de 10 a 20% do total. Então, os materiais A, eles não são obrigados a serem 20%. Olha só que legal isso, tá? Tem situações que eles são só 5% da quantidade, mas representa 80% do que eu gasto com materiais, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Com qualquer banca que falar que, ó, é cravado, os materiais classificados como A, eles são 20% e 80%. Não, peraí. Até 20%. Quantidade de até 20%, que representa a 80% de custo, tá? Cuidado, questão recorrente em concurso, tá bom? Vamos lá. Então, devemos frisar que, na sistemática da curva ABC, os itens de material em estoque são usualmente classificados de acordo com o seu valor de demanda, o seu valor econômico, mas existe possibilidade da adoção de outros critérios, como, por exemplo, o impacto na linha de produção ou itens mais requisitados pelos setores da organização. Eu posso ter essa classificação também, mas a clássica da ABC é quantidade em relação ao custo, ao valor econômico, tá ok? Vamos lá então, ó. As classes da chamada curva ABC são definidas da seguinte forma. Classe A, itens mais importantes em menor número, quantidade em geral em torno de 20% dos itens, que correspondem a 80% do que eu dispenso com custo de material. Classe B, itens em situação intermediária, por volta de 30% dos itens, que correspondem a 15% do meu dispêndio com material. Então, aqui não está, até botar aqui, ó, esse aqui, 80%, né, de custo, né, de gasto. Vamos falar gasto, né, que o conceito de custo é diferente. Classe B, 15% do que eu gasto com materiais. E o C, itens menos importantes em maior número, né? Quantidade geralmente em torno de 50%, que representa 5% do que eu gasto. Olha a relação, ó. Esse é 20-80, esse é 30-15 e esse é 50-5. Olha só, eu tenho 50% dos meus itens vão representar apenas o quê? 5% daquilo que eu gasto com materiais. Tá ok? Muito bem. Então vamos tocar para frente aqui, tá? Olha lá. Só para fazer aqui, ó. Classe A, B e C. 80, 20 por volta, né? 80, ó. Critério selecionado, geralmente é o valor da demanda. 80% do que eu gastei, 20% de quantidade. 15% do que eu gastei, 30% de quantidade. 5% do que eu gastei, a maioria dos itens, né? Metade dos itens ali. Tá ok? Então, não... Professor, e isso aqui é engessado? Não, né? Sempre lembrando, é por volta dessa configuração, tá? Isso, como eu falei para vocês, se repete em várias situações das ciências da humanidade aí, tá? Vamos ver o que é a chamada curva, né? Por que é a curva ABC? Né? O professor falou lá no início, curva ABC, porque a representação gráfica disso que eu estou falando aqui é por uma curva, Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Aqui é a acumulação percentual de gasto. Então, essa aqui é a acumulação percentual de gasto. E aqui nós temos a quantidade de itens, né?
poucos itens, ó, por volta de... Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Eu sou o professor Lac, coordenador e proprietário da Lá Concurso. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da Lá Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da Lá Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lac, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.